Boa tarde a todos. Na reunião de hoje, né, nos nossos seminários de hoje, a gente conta com a presença dos representantes da Nuveu, que é a patrocinadora do evento, da edição desse ano. O Antônio e a Gisele hoje, então, contarão um pouquinho aí da Nuveu, provavelmente dos desafios, dos interesses deles e também, muito provavelmente, com os interesses aí dos competidores. Então, Antônio, fique à vontade para iniciar sua apresentação, para se apresentar. Obrigado, Felipe, obrigado mesmo. É uma apresentação em conjunto aqui, né, com a parceria com a Gisele, né, ela também é da Nuveu, né, nós somos representantes aqui de uma turminha bem grande de profissionais. Eu, né, particularmente, eu sou o CTO da empresa, né, meu nome é Antônio Carlos, tenho um passado, assim, recente, só para poder apresentar, né, rapidamente. Meu passado é com fundo em academia, né, eu fiz, enfim, mestrado, doutorado, pós-doc na USP de Ribeirão Preto e também na King's College de Londres. Então, meu histórico, assim, é de investimento de tempo, esforço em cima de pesquisa acadêmica, né, pesquisa com processamento de imagem, machine learning. Na época, né, era aplicada a biomedicina, né, a diagnóstico médico, né, imagens, principalmente cerebrais, né, da detecção de doenças e tudo mais. E do meu histórico recente, com a empresa, eu troquei um pouco de rumo, né, eu fui para documentos, né, então, assim como eu vou apresentar rapidamente com vocês a história da empresa, a Nuveu ela ainda não trabalha com imagens médicas, com contexto clínico médico. Em algum momento no futuro possa ser um ambiente, né, de atuação, mas o forte mesmo da empresa, onde nasceu, né, todo o rumo da história, foi em aplicações com imagens de documentos, né, imagens documentais. E foi para aí que eu comecei a minha história aqui na empresa, já fazem quase 3 anos aí que eu estou na empresa, né. Eu vou passar ainda alguns detalhes aí na apresentação, mas eu vou dar a voz também rapidinho para a Gisele se apresentar e poder né, falar sua biografia, a sua apresentação também. Tudo bem, Gi? Legal. Ótimo, Antônio, obrigada. Você quer... Pode ir passando, eu passo depois. Você passa depois. Então, tudo bem, sem problema. Deixa eu compartilhar a tela um segundo, então, pessoal. Todos enxergam aqui? Positivo. Perfeito. Bom, então, pessoal, como eu comentei rapidamente, eu vou explicar um pouquinho da história da Nuveu, né? A Nuveu, ela surgiu em 2016, bem no comecinho do ano de 2016, justamente numa iniciativa com uma ONG, né, a ONG Lar das Crianças, em que qual que era o principal objetivo ali nessa interação, né? A gente conseguia otimizar um processo interno deles de leitura de documentos, principalmente para poder fazer recuperação fiscal, né? A gente tem aqui em São Paulo, né, a nota fiscal paulista, em que se a gente, com alguns dados que tem contidos em cupons fiscais e tudo, a gente consegue recuperar o imposto, se caso não foi recolhido, né, a gente consegue usar esse imposto para fins da ONG, né, para poder, enfim, utilizar para a atividade da ONG. E nesse contexto, né, que surgiu a ideia, poxa, se uma ONG, né, ou N ONGs, né, que tem esse tipo de problema, já se beneficiaram bastante com uma tecnologia como OCR, né, uma tecnologia para leitura de documentos, por que não a gente tenta expandir esse tipo de atuação para N empresas, né, para N contextos de otimização de processos? E foi daí que surgiu a ideia da empresa, né? Esse foi a semente, né? O comecinho de tudo. E agora, né, a gente, depois de alguns anos de atuação, já temos, além do nosso polo aqui em São Paulo, né, temos um polo de pesquisa já em Campina Grande, até em Toronto, para poder expandir cada vez mais a nossa atuação em cima de automações complexas em empresas, né? Então, nosso foco é atendimento a empresas e fazendo o quê? Automações dos processos internos dessas empresas, né? Sendo um facilitador para aumentar a eficiência das empresas, né? Então, bom, qual que é o roteiro, né? Onde que a gente está se apoiando, né? Geralmente nesses projetos, nessas atuações com várias empresas. A gente realmente olha para os pontos de maior dor nas empresas, que são as estruturações de dados, principalmente aqueles dados que aparecem de forma não estruturada para as empresas.
E o que é um dado não estruturado, né? São basicamente fotografias ou imagens em que é de um documento, a informação está contida naquela imagem, mas não é tão simples assim de extrair essa informação e dar sequência, né, numa análise mais avançada, né? Dar sequência em cima de uma central de processamento. Então, o nosso trabalho é justamente extrair essas informações e imputar num sistema, enfim, mais robusto, num sistema que a gente consiga fazer uma análise mais acurada depois, né? Então, fotos de documentos, fotos de extração, né, de dados em cima de notas fiscais, enfim, N classes de documentos são bem-vindos para a gente poder fazer esse tipo de melhoria num processo de uma empresa, né? E vocês podem imaginar a quantidade de dados que aparecem, né? Então, a gente pode tratar com vídeo, né, ou mesmo imagem de scanner, né? Algumas empresas usam bastante scanners também. Podem ser vídeos, né, em cenários de vigilância, em cenários até de marketing inteligente. Então, cenários que não faltam, né? Então, aplicações dessas tecnologias para N tipo de informações abre um leque de possibilidades enorme para a gente, né? E, como vocês devem ter notado, né, o principal foco da Nuveo, né, onde está o conhecimento mais adquirido da empresa, é justamente inteligência artificial, né? Inteligência artificial e sistemas de automação, né? Então, a gente é uma empresa, nós somos uma empresa, né, altamente inclinada ao core de IA, né, à evolução de IA e aplicação de IA, num contexto em que o resultado final seja a automação da empresa, né, a otimização de um processo da empresa. Isso tudo via algoritmos computacionais cada vez mais rápidos, mais confiáveis, e a aplicação de modelos de machine learning, né, na prática. Então, aqui é só para ter uma ideia de onde, né, que nossas tecnologias estão alcançando, né, quais clientes que já se beneficiaram da nossa atuação. Então, como todos podem ver aqui, somos todos grandes clientes, né, grandes áreas, né, grandes atuações. Então, não ficamos totalmente fechados em algum ambiente, por exemplo, ambiente financeiro, né, assim como tem alguns bancos aqui representando nossos clientes, mas temos aplicações em cima da construção civil, aplicação em cima de óleo, combustível, né, e N outras que ainda estão, não dá para ser divulgado agora, mas ainda estão no nosso pipe comercial e a gente está evoluindo cada vez mais. Então, isso aqui é só uma prévia do futuro muito forte que a gente vai ter de crescimento, né? Aí, para mostrar para vocês que a gente também tem parcerias bem importantes, né? Então, temos parceria já com a Intel e com a NVIDIA, que também mostram o nosso cunho de evolução tecnológica dentro da empresa. Então, nós temos grandes players, né, como Intel e NVIDIA, que são nossos apoiadores, e a gente tem, sim, contato direto tanto na parte de acoplamento hardware-software, a gente está mais voltado ao software, e vem um parceiro como a Intel e ajuda a gente a acoplar com o hardware deles, né? Até mesmo a NVIDIA, que é uma referência, né, para processamento on the edge, principalmente por causa de placas, né, GPUs, que dão sempre um suporte muito forte, principalmente para aplicações envolvendo processamento de vídeo, né? Então, nós temos já esse grupinho, né, de apoiadores e parceiros que ajudam a gente em vários projetos cada vez mais específicos. Temos também uma aproximação muito grande, né, com pesquisa e desenvolvimento. A empresa ela é parte da atividade dela baseada em P&D, né? Então, nós também aproveitamos que há empresas, tanto no Brasil quanto fora, que tem esse tipo de incentivo, né? No Brasil, em especial, tem a Lei do Bem, a Lei da Informática, tem fomentos específicos, né, para desenvolvimento empresarial, como a PIB-FAPESP, né, como é um exemplo, em que a gente também está inserido nesse contexto, né? Nós temos, aliás, um polo lá em Campina Grande, né, temos lá um escritório totalmente direcionado para P&Ds, onde a gente tem contato direto com as universidades locais ali, né, a Federal de Campina Grande e a Estadual do Paraíba também, que fazem essa ponte entre a academia, né, o incentivo à produção de conhecimento da academia, junto com a aplicação com empresas que têm essa linha de fomento, né, essa área de P&D de desenvolvimento. E com todo esse know-how, essa experiência, né, essa história, né, de evolução tecnológica, a gente criou alguns produtos já, né? Então, nós temos algumas plataformas iniciais, não são todas, né, tem outras ainda sendo
discutidas e planejadas, mas o que temos hoje, né, para poder mostrar para vocês, que se baseiam fortemente a maioria dos nossos projetos, são, né, uma delas é o Ultra OCR, é uma plataforma nossa já patenteada de leitura, né, o OCR mesmo, né, genérico. Então a gente tem diversas aplicações desse OCR em diferentes tipos de documentos, diferentes tipos de fontes de informação, sejam elas vindas de smartphone, como esse exemplo, né, em que a pessoa está fazendo um onboard, né, um envio de um documento via foto de um celular, e a gente extrai as informações dessa foto, assim como uma aplicação de leitura de medidores de energia, né, e hidrômetros também, que a gente também está fazendo. Então, independente de qual é o tipo de natureza, né, qual é o tipo de informação que está ali, se essa informação for textual, né, o Ultra OCR faz bem o papel dele para ajudar nesse tipo de otimização de processo, né. E o outro produto que a gente tem evoluído também é o Smart Vision, né, chamado Smart Vision, que é a vertente mais Computer Vision aplicada em vários contextos fora do OCR, né. Então, leitura de placas, ou detecção de veículos, né, detecção de pessoas, até mesmo aplicações em agronegócio, né, a gente tem algumas frentes, né, para agronegócio também, para a indústria, né, controle de processos, né, controle de qualidade. Então, todas essas aplicações de Computer Vision aplicado em outros contextos, a gente embarca isso junto com o Smart Vision, que tem um cunho já muito mais forte para processamento de vídeo, processamento real-time, que tem uma dependência talvez até mais forte em cima do on-premises, né, do edge computing, do IoT. Então, essas frentes onde tem um poder computacional mais presente, né, também estão dentro desse contexto, né. E o nosso core tecnológico, pessoal, assim como vocês devem imaginar, poxa, mas como é que acontece tudo isso, né? Onde é que está sendo baseado a evolução tecnológica da empresa? A gente tem, sim, né, bastante coisa em cima de Deep Learning, né, Machine Learning, sejam supervisionados ou não supervisionados. Então, a gente abusa e usa, né, desse conhecimento atual, e tem, sim, algumas coisas já desenvolvidas dentro de casa em cima desse contexto. E temos uma equipe extremamente capacitada, extremamente específica para as funções que a gente precisa aplicar, né, nesse contexto de otimização de processos. E não é só uma equipe de A, né, a gente tem sim equipe de A como representante, né, para essa atuação específica, mas temos as equipes de API, integração e SRE também, em que fazem todo esse acompanhamento, essa estrutura, né, de suporte para as plataformas do OCR, do Smart Vision, né, a geração dessas tecnologias, e o acompanhamento de inovação mesmo, né, de criar novas soluções, criar novos algoritmos, novos processos, para facilitar tanto a nossa prototipação interna, né, quanto também criar um fator competitivo muito mais forte em relação aos nossos concorrentes, né, de mercado. Aplicamos métodos ágeis, assim como vocês podem notar, a maioria das empresas de alta tecnologia, de alto rendimento, nós estamos emplacando, sim, nossas rotinas em cima do Kanban, do Scrum, dependendo do contexto, e nós aplicamos as principais linguagens de programação que tem hoje em dia, tanto para IA quanto também para software engineering, né, como Go, Python, algumas aplicações C++, a parte de front-end usa muito no Node, né, e Angular, e qualquer outra linguagem que tenha bastante cunho de aplicação, que tenha segurança, que tenha performance, enfim, né? Todo o nosso time ele é bem apoiado em cima das suas próprias tecnologias, né? Acho que por características singulares aí, né, o grupo de IA tem muito mais proximidade com Python, né? Tem o PyTorch, tem TensorFlow, que ajudam muito, né, nessa prototipação com Python. E o pessoal de back-end com sistemas de infraestrutura e sistemas da nossa API estão mais apoiados em Go, né, e Node e Angular, justamente por causa do front-end. Então, aqui é só para ter uma ideia de como que a nossa equipe de tecnologia, quem são os responsáveis no final da conta, né, quem são as pessoas por trás de todo esse aparato, né, de tecnologia, esse aparato de soluções que a gente aplica com clientes, né. E uma coisa interessante, pessoal, que eu queria deixar bem claro com vocês, é que a Nuveo, ela sim aproveita bastante o cunho Computer Vision e NLP, né, que já existe na comunidade, a gente acompanha isso muito próximo, já que a maioria das pessoas
que estão no nosso time são pessoas que já passaram, né, para a academia, né, já tiveram um histórico também na academia. Então, a gente usa assim, TensorFlow, Space, Scikit-learn, PyTorch, enfim, várias outras, aqui são alguns exemplos, né. Mas a gente aproveita também toda essa experiência, esse know-how técnico que as pessoas têm na nossa equipe para criar coisas novas. Então, aqui são alguns exemplos de nossos frameworks que damos continuidade, temos interesse de evoluir. Então, o TechCV, a biblioteca Nina, né, e o BaseMageProc são bibliotecas nossas, né, propriedade da Nuveu, e é o esforço, né, a representação do esforço do time de tecnologia para poder criar inovação, para poder ter, né, esse fator competitivo cada vez mais presente na nossa rotina. Então, nós sim aproveitamos bastante, né, do conhecimento bem disseminado para a comunidade, pelo que está na fronteira de conhecimento das áreas, mas também criamos as nossas, né, a gente tem um esforço para a criação também dessa vanguarda, né, em tecnologia, que é o que a empresa se propõe a fazer nos próximos anos, né. E agora eu passo a palavra para a Gisele, que é a expert da parte de cultura, né, que a gente acompanha, sempre está próximo, e eu ponto aqui, Gi, para você tomar, tá? Eu fico aqui controlando a apresentação, tudo bem? Legal, obrigada, Antônio, obrigada. Bom, me apresentando também agora, eu sou Gisele, sou responsável pelo time de pessoas da Nuveu, né? Até trazendo um pouco mais do meu background também, estou na área, já tem quase 9 anos na área de recursos humanos, na área de people, né? Minha formação é psicóloga, né? Sou psicóloga de formação, formada pela UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais, e com MBA em gestão e inovação pela FIA Business School. Bom, pode passar, Antônio, um pouquinho, por favor. E aí, estou na Nuveu desde o ano de 2019, né, e cheguei com o desafio de construir a área de people. E quando eu cheguei na Nuveu, né, eu até gosto de contar essa história, eu sempre conto essa história em todos os processos. Eu tive uma grata surpresa, né, que foi sobre o tema da cultura, né, quando eu me deparei com a nossa cultura, embora tenha sido solicitado que, tipo, eu desenhasse, cria a nossa cultura, né, o Flávio virou para mim, Gi, a gente precisa que você crie o nosso Culture Book e tudo mais, mas eu cheguei e me deparei com um jeito muito próprio, que a gente já tinha de fazer as coisas, né, e achei muito legal trazer isso para vocês aqui hoje, para vocês entenderem como que funciona a Nuveu no dia a dia, né, o que é o nosso jeito de pensar, porque no final das contas é isso que é super importante, né, esse alinhamento de entender como que a gente funciona ali na prática, né, no dia a dia, o que são os valores que nos norteiam, até para vocês verem como que isso pode se tangibilizar no dia a dia. E a gente tem alguns pilares principais, né, que a gente costuma dizer que a cultura da Nuveu, ela é uma jornada. A gente está nessa jornada de crescimento e evolução, né, a Nuveu está no mercado tem 4 anos aproximadamente. A gente nasceu de um trabalho voluntário do nosso CEO, quando ele foi fazer um trabalho voluntário em uma ONG. E essa ONG, eles tinham uma problemática que eles recebiam um volume muito alto de cupom fiscal, né, aquela nota fiscal, e tinha parte do imposto que poderia ser restituído. Só que eles não conseguiam dar vazão naquele imposto para ser restituído na quantidade que eles recebiam. E também não compensava contratar uma pessoa para fazer esse trabalho. E aí que surge a nossa tecnologia. Então, a nossa tecnologia surgiu lá atrás, desse trabalho voluntário, e a empresa foi evoluindo desde então. Então, a gente fala muito desse conceito de evolução, de jornada, de crescimento, e é isso que permeia a nossa cultura, né? Hoje a gente tem uma razão de existir, a nossa razão de existir, ela passa pela tecnologia, então por isso que a gente fala muito que o nosso propósito, a gente está aqui para construir o futuro com tecnologia de ponta. Acho que dá para sentir isso muito forte na fala do Antônio, por tudo que ele passou, né, o que a gente tem desenvolvido, as tecnologias que a gente usa, como a gente tem feito isso. Então, esse é um pilar, é um mantra da nossa cultura. A gente também fala de aprender e melhorar todos os dias. Isso também é super importante, porque a gente sabe como tecnologia é volátil, né? O que hoje é a crista da onda pode amanhã não ser. Assim como na história, ao longo da história, tiveram vários picos, né? Mas que se a gente não se manter ali conectado, entendendo as tendências e o que o mercado
está pedindo e o que as coisas estão caminhando em termos de evolução, se a gente não se manter conectado com isso, pode ser que as coisas mudem, né? O pioneirismo, ele é relativo. Então, essa questão do aprendizado é uma coisa muito importante para a gente, né? Do conhecimento. Tanto que a gente está aqui com vocês hoje e a gente tem várias iniciativas também de se manter próximo à academia, né? Isso é um valor para a gente muito forte. A Novell é uma empresa muito focada em resultado, então a gente tem esse pilar extremamente sólido em relação ao foco em resultado. Para a gente, essa cultura do erro, ela é uma coisa muito simples, assim, a gente fala sobre o erro acontece o tempo todo, e o erro, ele é super bem-vindo a acontecer. A gente fala muito que a gente aceita o erro, mas a gente não aceita a desculpa, que a gente abrace e faz acontecer o tempo todo, né? Isso é uma característica muito interessante do time, né? O time é um time assim que não se intimida com desafio, e na Novell a gente tem caminhões de desafios, né? Desafios acontecem aos montes, assim, acho que vocês devem ter sentido, assim, até pelas coisas que o Antônio expôs, que a gente não trabalha com coisas tão simples, né? Então, quando a gente fala de desafio tecnológico, principalmente para o time de tecnologia, a gente traz, assim, né, aos montes, né? E isso são coisas que instigam, né? São coisas legais, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que canalizar isso em resultado. Então, é um pilar da nossa cultura super forte, a gente é mega obcecada por resultado. A Novell, ela tá muito focada com uma visão de futuro bem estruturada, a gente pensa grande, a gente é inquieto, está sempre buscando por mais. Um outro pilar é o nosso time. A gente tem um time muito bom, isso eu posso falar, assim, com toda a propriedade do universo e com muito orgulho, assim, eu falo, nosso time, a gente tem um time muito fora da curva, a principal característica do nosso time é colaboração, é um time que troca muito, que se ajuda, que aprende junto, né, que tá ali cooperando, então isso é muito legal, né, a gente fala muito que o nosso time é um time sem igual, de fato é um time fora da curva, a gente confia, valoriza e respeita. Outro lema nosso é liberdade e autonomia com responsabilidade. Então, assim, ninguém fica olhando horário na Novell, ninguém fica olhando ali se de fato as pessoas estão sentadas na frente do computador. Isso pra gente, cara, não é, né, a gente não entende que a gente não é babá de ninguém. O nosso ponto existem responsabilidades, eu acho que todo mundo tem que ser protagonista, né, e acordado o resultado esperado. Caso o resultado não venha, né, a gente conversa e existem vários mecanismos ali em volta de fazer esse resultado acontecer, né, mas ninguém vai ficar ali em cima das pessoas. A gente acredita muito no autogerenciamento e a gente prega muito isso no dia a dia, né, e a gente fala muito que tá todo mundo junto e a gente está no mesmo barco, remando na direção, isso tudo por um objetivo comum, que é o grande coração, né, desse grande organismo, que é a nossa organização, que é a gente entregar para os nossos clientes a economia, eficiência e valor através da nossa tecnologia, né? Então, são esses os pilares, né? Esses são os mantras da nossa cultura principal. Pode passar, Antônio, por favor. E aí, contando para vocês também um pouquinho, né, do que são as políticas que permeiam no dia a dia, assim, né, uma das primeiras coisas, assim, que eu implantei quando eu cheguei, que eu acho que é muito, 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 muito importante, é ouvir, né, assim, acho que ouvir tem que estar em todos os níveis, tem que estar de cima para baixo, de baixo para cima, tem que estar aos lados, né, entre os pares, e a gente implementa uma política de feedback bem legal. E esses feedbacks, eles acontecem, né, através de ciclos formais de avaliação de desempenho. Esses ciclos formais de avaliação de desempenho a gente faz através de uma ferramenta que se chama FITS, né, eu gosto muito desse tema de desenvolvimento, eu acho que o que a gente pode mais transformar ali a carreira das pessoas é dar desafio, né, e dar bons feedbacks, e acompanhar, né, isso de uma maneira muito assertiva e próxima,
Eu acho que isso transforma, de fato, a carreira das pessoas. Então, a gente tem lidado com isso de uma maneira muito próxima. A gente tem um plano de carreira estruturado dentro da Nuveu, que a gente chama da nossa trilha de carreira. Então, desde o momento que as pessoas entram na Nuveu, elas têm acesso à nossa trilha de carreira, que tem desenhado todos os steps. Então, se a pessoa entra, por exemplo, no que a gente chama, o N1, né? Eu quero chegar até o N5. Ela já consegue visualizar ali tudo que é esperado dela dentro do N5, né, e tudo que ela precisa fazer para chegar até lá. E aí, do lado dela, vai ter a liderança, que vai apoiar, né, assim, em todas essas competências que precisam ser desenvolvidas, em tudo que vai precisar ser feito, para que ela consiga alcançar até aquela posição, né, até aquele nível, até aquele cargo. As avaliações de desempenho, elas acontecem de modo trimestral. Essa também é uma coisa um pouco diferente, porque muitas vezes, assim, as empresas ficam, né, muito tempo ali no processo. A gente faz de uma maneira muito rápida, muito fluida e de maneira constante, porque o principal é o output do processo, não é o processo pelo processo, mas o resultado em si. Então, a gente faz ciclos mais rápidos e mais frequentes, né, para que a gente esteja sempre ali falando do desenvolvimento, do processo, do que precisa desenvolver, de carreira, promoção, possibilidades, porque a gente sabe que as coisas, elas são muito dinâmicas, né, e a gente tem que acompanhar isso também. A gente está ouvindo sempre, e para isso a gente tem essa ferramenta que se chama Pulses. Então é uma maneira da gente medir o clima, a satisfação, o engajamento, o NPS interno, o NPS externo, né, e coletar feedback das pessoas. Então isso para mim é uma coisa, um indicador que eu tenho sempre conectado, assim, o termômetro, né, o quanto que as pessoas estão mostrando para a gente que isso está legal, isso não está. Então, o ouvir é uma coisa muito importante, assim, né? Então, o ouvir e o construir junto. A gente nunca chega fazendo uma coisa, não, cara, vamos fazer isso aqui porque eu acho que é legal. Primeiro a gente, né, ouve, entende, faz sentido, faz, a gente vai e aplica, né? Então, por isso que a política de feedback é sempre o centro de toda e qualquer ação dentro da Nuveu, né? Ouvir e falar, né? São dois grandes pilares. Pode passar, Antônio, por favor. Vou passar tudo e aí depois a gente vem para as perguntas, tá? Só para não se perder. E aí, um pouco sobre o nosso time, né? Então, eu até falei disso que é nosso pilar, liberdade e autonomia com responsabilidade. E, por exemplo, hoje a Nuveu, ela nasceu remota, né? Então, a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, né, da distribuição geográfica das pessoas hoje, né, que a gente tem pessoas espalhadas pelo país todo. Então, a gente tem escritórios em Campina Grande e em São Paulo, mas a gente acaba contratando pessoas que estejam em qualquer lugar, desde que tenha uma boa internet, é o que basta, né? E também, né, que esteja adequadas ao fuso horário, né? Porque, assim, pode ser de outros países, mas a gente até teve uma experiência, só que para adequação do fuso horário, a gente, em alguns momentos, tinha uma sobreposição, então tem que estar no mesmo fuso. A gente também está com algumas parcerias, né? Então, assim como a gente está desenvolvendo com vocês, a gente tem uma parceria muito forte com a Universidade de Campina Grande, é uma excelente universidade. Então, boa parte dos nossos profissionais a gente contrata de lá, tem excelentes laboratórios também, né? O pessoal, eles saem com uma formação muito próxima, assim, eles têm várias interações com o mercado de trabalho, então, uma formação muito completa. A gente também tem uma proximidade também muito forte com a USP, né, com o IDIAP na Suíça, que é uma parceria recente que a gente fez agora, né, então isso é aquilo que eu falei sobre essa questão da gente também estar muito próximo com a academia, e isso de evoluindo o conhecimento sempre, né, a Nuveu, ela tem aí também algumas pretensões futuras de investir mais no seu próprio P&D, né, eu acho que quando a gente fala de IA, né, de inteligência artificial, a questão o pilar da pesquisa, ele ocupa uma dimensão muito importante, e a gente tem noção disso, por isso que na nossa cultura, isso do aprender ocupa um espaço tão importante. Pode passar, Antônio, por favor. E aí, né, claro, óbvio, não poderia faltar, né,
E aí, se vocês se interessarem, né, deixo aqui também, né, um endereço, para caso, se vocês quiserem mandar um currículo de vocês, quiserem bater um papo individual também, se falar, poxa, não entendi um determinado aspecto, queria entender, né, e a gente pode bater um primeiro papo, vai ser um prazer enorme, assim, eu acho que o objetivo da gente também aqui é reforçar essa parceria, né, mas também a gente também está próximo de vocês. Legal, muito obrigado, Antônio, Gisele. Antes de ir para as dúvidas que o pessoal já começou a postar aí no chat, eu gostaria de dizer que vamos tentar fortalecer ainda mais essa parceria aí com o ITA, né? Uma das coisas, eu já comentei, talvez alguns de vocês que não são aqui do ITA, né? Eventualmente algum competidor que não seja do ITA, a gente está tentando fortalecer a área de inteligência artificial, ciência de dados no ITA. O Data Science Challenge é uma dessas iniciativas. Logo, os alunos de engenharia, de qualquer engenharia aqui do ITA, poderão sair com uma ênfase, né? Na verdade, uma formação complementar na área de ciência de dados. Então, espero aí, eventualmente, que o fluxo aumente. E também da parte aí dos outros competidores, né? Então, aproveitem essa oportunidade aí para conversar com a Gisele, com o Antônio, depois, para se mostrarem também. Bom, eu acho que eu vou começar, então, pelas perguntas que foram postadas no chat. O Otávio perguntou, né, ele comentou que as imagens que foram mostradas na apresentação mostram vários exemplos de object detection, né, detecção de objetos, mas ele queria saber também se vocês têm demandas de segmentação de imagens. Excelente pergunta, excelente pergunta. Aqui na apresentação, pessoal, tem, obviamente, né, um melhoramento ali visual, né, só para poder ter uma interpretação mais fácil de entender, né? Mas todo tipo de algoritmo, né, que a gente tem de segmentação, seja por inferência, né, ou segmentação semântica, classificação de imagens, object detection, enfim, similaridade de imagens também, outra testa um pouco mais específica. Todos esses building blocks, né, de IA, a gente aplica para poder resolver o problema, qual que é a raiz, né? É a dor que o cliente está trazendo, né? Se o cliente chega com algum desafio, né, e nós, né, de tecnologia, criamos uma rota para resolver aquele desafio, é responsabilidade nossa, né? Encontrar qual que é o algoritmo ideal para conseguir resolver aquilo. Então, essa liberdade é totalmente nossa. A gente tem liberdade poética para definir se é um object detection ou se é uma segmentação que vai resolver aquele problema. Então, isso é totalmente aberto, totalmente, né? Legal. O Vinícius perguntou sobre... ele comentou, né, que a grande quantidade de dados, no caso de imagens, é um problema, né? Ele queria saber um pouquinho mais sobre a infraestrutura de engenharia de dados. Acredito que ele está se referindo, se ele tiver aí, ele pode complementar, mas talvez a questão de banco de dados, né, de armazenamento, ou retrieval, não sei qual que é o foco aí. Certo. Bom, se o Vinícius estiver aí, puder dar uma luz, mas se for nesse sentido, deixa eu responder nesse sentido, então. Nós temos, sim, na nossa base, né, da plataforma, vou pegar, por exemplo, o UltraCR, né? A base do UltraCR, uma parte do sistema é justamente trafegar esses dados para dois fins, né? O fim de treinamento, que é o início, né, do projeto, a gente precisa coletar uma massa de dados, precisa tratar essa massa de dados, né, fazer uma seleção, preparar qual que é a arquitetura que a gente vai aplicar, ou as N arquiteturas de redes neurais que precisam ser aplicadas, e isso é direcionado para o começo, né, a gente chama de setup, né, do projeto. Aí feito esse setup, feito esse treinamento, né, criou-se um ou N modelos específicos, aí que vem a parte de inferência, né, e a gente joga nessa plataforma do UltraCR, ela já está preparada para isso, para que tenha esse input do dado, faz a inferência e volta para o cliente a resposta, definido aquele problema que o cliente está trazendo, né, para aquela situação específica. Então, por trás, essa engenharia de dados que tem por trás, você tem
ambiente de armazenamento, né? A gente está, só para ter uma ideia, né, a maioria, realmente grande maioria dos nossos projetos estão baseados em cloud, né? A gente tem experiência com o Google, né, com a cloud do Google, com a cloud da AWS, com a Azure. Então, independente de qual, né, servidor de nuvem que a gente está usando, a gente tem os serviços por trás para poder ajudar a gente nesse processamento. Então, serviço de armazenamento em gerais, né, por exemplo, a AWS, né, a gente usa S3 para fazer armazenamento de dados. Obviamente, com a parte da API, né, a CloudWatch e Load Balancer, o EC2, o EKS, N outros serviços que estão ali na cloud, para poder montar esse framework, né, de processamento que uma IA precisa ter, né, que precisa ter todo esse embasamento. Eu não sei se eu consegui responder bem a sua dúvida, tá, Vinícius? Mas qualquer coisa você me avisa, tá? Era isso mesmo, obrigado. Perfeito, perfeito. Já tem noção de quantos terabytes a Novell já passou pela Novell? Muitos, olha, isso é importante saber, sabe, Felipe, é o seguinte, o volume é muito alto, é realmente bem alto. E a outra coisa importante se falar é que, além de trafegar muitos dados, né, nós temos uma preocupação muito grande com segurança, né, principalmente pela lei de proteção, né, que já está ativa e está cada vez mais importante, né, na nossa atividade. Então, um fator essencial aqui é o controle que esses dados tenham em termos de criptografia, né, tráfego de dados e isolamento, né, acesso, né, até nossos grupos de trabalho eles são segregados para poder trabalhar com esses dados. E também o controle de expurgo, né, então cada cliente tem a sua necessidade, né, imagina um cliente que trafega um dado extremamente sensível, né, esse dado pode ficar no máximo 24 horas em nossa posse. Então, trabalhamos para que esse dado fique realmente 24 horas só para inferência e vai embora, excluímos o dado. Tem outros clientes que trazem a necessidade, olha, eu preciso que, além de processar, eu preciso que vocês armazenem esse dado por 5 anos, porque eu tenho que ter serviço de double check, ou enfim, qualquer outra finalidade, vocês têm que guardar por 5 anos. Então, os teras começam a contar, Felipe, né? Porque a gente tem vários cenários, né? Independente do que o cliente precisa, a gente tem que oferecer a melhor solução possível, a mais segura possível também. Né? Legal, muito bom. O Gustavo Bertoli perguntou, no exemplo do SR foi mencionada a patente, ele queria saber como que funciona a patente no campo de IA e o que seria patenteável aí no fluxo de desenvolvimento. Perfeito. Software como um todo? Isso. A gente sabe que em engenharia de software, a questão da patente ela é complexa, né? Então, a gente tem o registro do software, que é uma frente, e a patente, que é a patente do fluxo, né? A patente do sistema, do serviço em si, né? Quando eu comentei a patente do Ultra OCR, né? O Ultra OCR é um sistema, né? Então, ele não é só a IA específico, não é só o OCR, né? Ele tem todo um sistema por trás, em que foi desenvolvimento nosso, para conseguir fazer esse casamento entre a IA, né, a inferência da N IAs que a gente tem ali aportadas, e a autenticação, o fluxo de dados, e conseguir criar essas soluções para os cenários das empresas. Estou trazendo uma visão aqui, pessoal, que é o seguinte, a Novell, ela é uma empresa que ela está pautada em cima de uma consultoria de automação, certo? A gente automatiza a necessidade do cliente, não o contrário. A gente não chega para o cliente e fala, olha, nós temos essa caixinha preta, né, essa solução pronta, se vocês conseguirem usar, ótimo, se não, me falem que eu vou colocar no meu roadmap, vou implementar e no futuro a gente entra em contato. É o contrário, a gente chega, ó, qual que é o seu problema? Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender o seu problema, e o Ultra OCR dá esse avanço, essa prototipação rápida para o problema do cliente. Então, esse serviço consultivo foi justamente acelerado pelo framework que o Ultra OCR propõe, né? Então, por isso que tem essa patente por trás, né? Porque acelerar um projeto, né, é uma tarefa extremamente complexa, né? Extremamente difícil. E aí, por isso que a gente tem essa patente específica com o IA, né? Eu vou aproveitar e fazer uma propaganda, talvez contra a vontade aí do Gustavo, se um dia a Novell precisar de um especialista aí na parte de segurança cibernética, o Gustavo aí tem temos propostas bastante interessantes, talvez ele está interessado aí no registro de uma das ideias dele. Vamos trocar uma figurinha, com certeza. Bom, o Otávio levantou a mão, fica à vontade. Obrigado, professor. Então,
Minha pergunta era... Eu peguei o finalzinho da resposta que você deu antes dessa pergunta agora. Eu tinha caído, então não peguei o começo dela, mas minha pergunta era sobre... Assim, vocês hoje... Tradicionalmente, fitar modelos tem um requerimento de infraestrutura relativamente grande, né? Tipo, hoje ainda mais, assim, você tem um requerimento muito grande com a capacidade das suas... de placa de vídeo, de processamento, enfim. Hoje, a Nuveo, você ouviu que vocês usam boa parte dos seus processos são feitos em nuvem. Isso também vale para os processos de fitting, etc., ou sei lá, o fato de ter a parceria com a NVIDIA, etc., supre essa demanda de infraestrutura? 100% nuvem. Até a parte de prototipação de modelos, né, a parte de setup que eu comentei, né, nós temos o nosso sandbox, né, que a equipe trabalha para poder criar esse modelo inicial e ter o início da frente daquele ciclo de IA, né, que todo mundo conhece, né, você prototipa, testa, depois coloca em produção, faz uma análise e vai voltando, né, faz esse ciclo. Então, tudo isso é baseado em ferramentas de cloud mesmo. Né? Tudo em cloud. Legal. Exatamente. Até em aplicações, tá, Otávio, que a gente precisa portar em cima do Edge, né, colocar embarcado em algum PC, enfim, né, instalar na ponta rodando, esse ciclo precisa ser trazido para a cloud também, né, para manutenção. Então, a gente também tem essa ponte, mesmo no on-premises, a gente, obviamente, vai estar na inferência no on-premises, mas o ciclo de reforma, um fine-tuning e tudo mais, é mais uma coleta disso, volta para a cloud, a gente trata novamente e depois faz o upload para o sistema na ponta. Né? Então, assim, fugir da cloud 100% hoje em dia é extremamente complicado. Né? Então, a gente sempre tem uma pezinha em cima da cloud, sim. Né? Tá, faz sentido. Muito obrigado. Imagina, que eu agradeço. Legal. Bom, eu já estou quase perito aí em Novell, então eu não tenho perguntas. Mas alguém quer fazer algum comentário? Bom, eu vou escrever aqui no chat novamente qual é o e-mail. Apesar que o pessoal pode olhar também na apresentação. A gente pode compartilhar, tá? Não tem problema algum. talentos@novell.ai. Isso. Então, tá aí no chat também, para quem quiser registrar aí agora. Também vai estar lá na descrição do vídeo do YouTube, se quiser acessar para mandar um e-mail. Até gostaria desculpa, Felipe, te interromper, mas também fiquem à vontade para entrar em contato até no meu e-mail, né? É antônio.filho, eu vou escrever aqui, né? antônio.filho@novell.ai. E também já aproveito e coloco o da Gisele aqui. Isso. Me ajuda? Ia falar Gisele também. Delboni, é isso? Isso, Gisele.delboni, Gisele com Z. Eu escrevo aqui. Pode chegar. É isso. Ali, tá certinho? Tá certinho. Então tá ótimo. Então fique à vontade, tá, pessoal? Estamos totalmente abertos para poder trocar ideias. A nossa intenção é estar o mais próximo possível de grandes centros e grandes cabeças, né? Então, o ITA aqui, né, e toda a comunidade que está aqui presente, não só o ITA, né, mas toda a comunidade que está presente no DSC, é mais do que bem-vindo para a gente poder estar em contato e estar próximo. Isso. Muito e bom. Até falando abertamente, talvez eu não tenha falado, né, no momento que eu estava apresentando ali para vocês, mas a gente sempre tem vaga para gente boa, tá? Então, se vocês se interessarem, é só falar com a gente. Bom, dizem que impressionar o professor, depois a carta de recomendação ajuda, viu? Funciona, viu? Ajuda bem. Falo de experiência própria. Tive uma experiência recente, até agora nenhuma empresa que eu indiquei reclamou, então vamos, qualquer coisa, também estou disponível aí para ser impressionado, tá bom? Bom, eu acredito que é isso, então agradeço novamente aí a presença de todos, especialmente a presença do Antônio e da Gisele com essa apresentação. Na próxima semana a gente continua com os seminários. Antônio e Gisele, fica aí o convite, sempre que quiserem participar, mas a partir da semana que vem já teremos, né, na próxima terça-feira já teremos os selecionados para a segunda fase, que estarão aí bastante próximo de vocês. Então, recomendo também que aqueles que ficarem entre os 3 colocados estejam presentes na próxima reunião, mas também mandarei aí
os e-mails e os encaminhamentos necessários, tá bom?